Então, eu acho que a gente podia começar dando um contexto geral, tipo, como funciona as eleições americanas? Pô, vamos lá. Fala, pessoal, boa noite aí. Tamo junto. Deixa eu colocar aqui pra gente. A gente precisa entender o seguinte. O Wallace, coloca pra gente aqui na tela, por favor. Produção. O Alex, coloca aí na tela pra gente, por favor, a imagem do mapinha. Seguinte, você pode colocar aqui pra gente na tela também pra eu apontar pra eles? Boa. A gente precisa entender que a eleição dos Estados Unidos, ela não é uma eleição entre cidadãos, ela é uma eleição entre estados, tá? Tenta imaginar que é como se os estados estivessem votando para escolher o presidente do seu país. Não são cidadãos que vão diretamente votar para escolher o presidente. E aí, cada um desses estados vai se virar, vai ter suas próprias leis de como essa eleição vai acontecer. No final, você vai somar os pontos de todos esses estados e quem tiver 270 pontos ganha a eleição. Tá. Cada estado aqui, ele tem números de delegados diferentes, né? Que são esses pontos que eu comentei para vocês. Como que esse número de delegados ele é definido? Soma-se o número de deputados do estado com o número de senadores do estado, e aí a gente tem o número de delegados. Parece que eu tô falando como que joga o War, né? Um monte de regra. Mas, basicamente, a questão de deputados e senadores funciona de um jeito parecido com o que é aqui no Brasil. Então, o número de deputados de cada estado é proporcional à população daquele estado. Perfeito. E cada estado sempre vai ter 2 senadores, né? Então, aqui o Senado representa os estados e a Câmara representa o povo. Por isso que o mínimo de delegados são 3 delegados. Porque é um estado que tem uma população muito pequena, e aí ele só tem 1 deputado na Câmara, mas ele sempre tem 2 senadores. Então, você soma 2 ali, são 3 delegados ao mínimo. E uma dúvida de leigo ali. A gente tá vendo, por exemplo, o Texas com 40 pontos ali, sei lá, um peso de 40 votos. Se o Texas, vamos supor que os 40... Significa que ele tem 38 deputados e 2 senadores. Né? Perfeito. Mas assim, quando acontecem os votos, o Texas ele vota por 40 ou pode ter, tipo assim, 20 pessoas do Texas votando na Kamala e 20 pessoas votando no... 20 votos, né? Que não são pessoas, mas... Igual eu comentei, a eleição, a gente tem que pensar que é uma eleição entre esses estados. Então, cada estado vai ter sua regra. A maioria deles, ou mais precisamente, os 48 desses estados, quem ganhou leva tudo. Tá. Tem 2 exceções, que são o Maine, que o pessoal acho que vai conseguir ver ali o meu mouse, e o Nebraska, que se eu não me engano é esse daqui, ó, de 3, ou então esse daqui de... Não, Nebraska, se eu não me engano, é esse aqui de 4, tá? 4 delegados, e o Maine é esse daqui de cima, tá? Mas o Nebraska eu posso estar enganado. Esses são os únicos estados que eles dividem isso. Tá? Então tem até um outro mapa aqui, deixa eu colocar para vocês. Esse mapa aqui, ó, vocês estão vendo que tem o... deixa eu ver... Aqui, ó. Nesse mapa, vocês estão vendo, só tem 2 estados que eles estão com tracinhos. Tá aqui, né? Aqui, ó, o Nebraska tem 5 delegados e o Maine ali em cima com 4. São os únicos que eles dividem isso. Tá? Então eles têm regras específicas em que os votos dos senadores, eles vão junto com a maioria, então 2 votos deles vão junto com a maioria, e os votos dos deputados, né, que são 2 votos de deputados no Maine e 3 votos no Nebraska, eles dividem de acordo com os distritos ali. Tá? Então, porque também tem isso, o deputado lá ele não é do estado, ele é do distrito. Então, perfeito. Por exemplo, um bairro em Nova York, ele tem um deputado que é um distrito ali, enquanto que em um desses estados ali que tem menos, o deputado vai representar praticamente a população inteira. Se pegar, sei lá, um Ohio, vai ter muito menos deputados, coisas assim. Inclusive eu ia perguntar pro pessoal aí se manda um sim ou não, se o compartilhamento de tela aqui tá funcionando certinho pra vocês. Se vocês estão conseguindo ver todos esses mapas direitinho. Porque tá dando pra entender, porque é um Yu-Gi-Oh! A eleição aqui, né? Porque a gente tá testando aqui um novo modelo de compartilhamento pra não perder qualidade na imagem da live. Então dê um sim aí se tá tudo ok, e se ficou alguma dúvida em como funciona aqui. Em 48 estados, quem ganhou leva tudo, tirando Nebraska e Maine. Mas como eles têm poucos delegados, não faz tanta diferença. Você tem 4 estados que são os mais decisivos, tá? Mas eles já estão... são 4 estados que têm maior peso, mas eles já estão praticamente definidos. Que são os 4 estados mais populosos dos Estados Unidos, que são Nova York, Califórnia, Texas e Flórida. 2 deles, praticamente, assim, impossível
que não vão para os democratas e outros 2 para os republicanos. Então, Nova York e Califórnia para os democratas, Texas e Flórida para os republicanos. E esse mapa que você está mostrando agora, ele está indicando um pouco de como que tá indo, porque eu vi que tem azul, azul claro, amarelo. Boa, né? Que eu mudei de mapa, né? Então, esse primeiro mapa que eu estava mostrando aqui para vocês é quantos delegados tem em cada estado, tá? Isso daqui é atualizado de acordo com o censo demográfico, porque o número de senadores não muda, mas o número de deputados muda, né? Uhum. Esse daqui é o mesmo mapa, porém, com quais são as expectativas para cada estado. E aí entra aquilo que eu estava falando. Tem estados que são os chamados red states, né? Estados vermelhos, que já são praticamente dados para os republicanos, e os estados azuis, né? Os blue states, que são praticamente dados para os democratas. Aqui, em vermelho mais escuro, são aqueles que têm uma ampla vantagem dos republicanos. Em azul mais escuro, ampla vantagem dos democratas. Vermelho claro tem uma relativa vantagem para os republicanos. Azul claro, uma relativa vantagem para os democratas. Em amarelo é o que pode ser decidido. Então, perceba que a gente tem 7 estados pêndulo, que são os estados mais decisivos, né? Que são ali Wisconsin, Michigan, Pensilvânia, Carolina do Norte, Geórgia, Arizona e Nevada, exatamente, com Las Vegas lá. Então são esses 7 estados em amarelo e um distrito de Nebraska também, que fica ali meio assim, e algumas pessoas colocariam o distrito do Maine também como um palco de disputa. E hoje, se você pegar a situação que a gente já tem, então vamos considerar esses estados em vermelho, a quantidade de delegados que você tem, e os estados azuis, já que tem também bastantes delegados. Já dá pra gente montar como tá a situação? Pelo menos a gente tem esses em amarelo, que são os swing states, né? Esses estados que podem ir ou para um lado ou para o outro, mas se a gente contabilizar, os vermelhos são meio que iguais aos azuis, então tá tipo meio empatado? Então, aqui, deixa eu ver se eu consigo puxar um gráfico aqui. Esse daqui é onde a gente consegue, normalmente as pessoas fazem algumas simulações, é um site que chama 270 para ganhar. Porque como que funciona a eleição? Quem conseguir 270 pontos ganha. Inclusive não é quem tiver a maioria, tá? Por exemplo, se tivesse 3 pessoas concorrendo, e aí nenhum deles conseguisse 270, ninguém ganhou. E aí vai para um outro processo, que é um outro jogo de tabuleiro. Como se fosse um voto em branco, assim? Não, como assim? Tipo, se não bater 270, se ninguém bater 270. Exato. Não tem segundo turno, aí é outra regra, vai para a Câmara dos Deputados, e enfim. Aí é outra bruxaria. O ponto é, quem conseguir 270 ganha, tá? Então esse daqui é um site que mostra isso. Tem um outro que é mais simples, tá? Então aqui a gente tem na barrinha de cima quais são esses votos que já estão praticamente contabilizados. E se a gente pegar os 7 estados, que são os chamados estados pêndulo, né, que são swing states, a gente tem esses 93 aqui sob disputa. Esse daqui é uma estimativa do Wall Street Journal. Então aqui a gente está vendo os 7 estados que estão sob disputa, mais o distrito de Nebraska e o distrito do Maine. Tá? Que são o que valem os pontos ali. Aqui, a Kamala Harris, vocês vão perceber que ela está aqui com 255 delegados, que são 225. 225, que são aqueles lá que já estavam em azul no outro mapa. E o Trump ele já tem praticamente 218 delegados garantidos. Desses 7 estados aqui, os que têm a maior população são a Pensilvânia, a Geórgia e, se eu não me engano aqui, Carolina do Norte. Deixa eu conferir aqui, tem o mapinha aqui, né? É isso mesmo, né? Então a gente tem Pensilvânia aqui, tem 19 delegados, Carolina do Norte 16 e Geórgia tem 16. Então são os 3 com mais... força, né? Exato, com mais força dentre esses que estão na disputa. Perceba que se o Trump ele leva os 3, ele fica faltando só um delegado. Tá? Então ele poderia pegar aqui, por exemplo, um do Maine, ou então do Nebraska, ou então qualquer outra coisa, mas se ele leva Pensilvânia, Geórgia e a Carolina do Norte, praticamente ganhou. Se a Kamala Harris... É muito war, né? Exato. Se a Kamala Harris eu amei essa página. Se a Kamala Harris pegar esses mesmos 3, ela já ganhou, porque ela já vai ficar com mais de 270. Porque a base de azuis já garantidos já é maior do que a base de vermelhos garantidos. Né? Então, por exemplo, se eu passar aqui, esses 3 que são os com maior pontuação, Kamala Harris vai para 276 pontos. Então já ganha, entendeu? Então tem várias formas. Só que o que acontece? Tem as demografias que são parecidas entre estados.
tem fatores geopolíticos, econômicos que afetam de maneira diferente cada um desses estados, entendeu? E aí no Oriente Médio vai afetar uma demografia, disputa com a China vai afetar outra. Então tem várias coisas que podem alterar isso. Porque, como eu disse, não é uma disputa entre pessoas, é uma disputa entre estados. E aí as pessoas debatem dentro do estado, mas depois a eleição se torna os estados escolhendo o seu presidente. Uhum. Então, assim, tem várias coisas que podem afetar e pode acontecer, inclusive, como aconteceu em 2016, a Hillary teve mais votos do que o Trump na população, mas o Trump levou mais pontos. Então, ele acabou ganhando a eleição, entendeu? Eu lembro disso. O André Ataíde até tá perguntando uma pergunta simples. Quantas horas demora a contagem dos votos na eleição americana, já que os votos são impressos? Então, acho que aqui a gente explicou um pouquinho, é legal aqui o cenário. Eu vou também trazer aqui daqui a pouco, já perguntar para vocês como que o mercado está prevendo, né, que aconteça isso, mas como que vai ser o dia D, né? Então, acho que domingo é o dia que a gente vai ter essa conclusão, certo? Isso. Não. Domingo... Não, olha só. A regra é a seguinte. Se fosse simples assim, né? Nada é simples. A regra que eles definem é o seguinte. A eleição, ela acontece na primeira terça-feira depois do primeiro domingo de novembro. Então, isso aí sempre vai... A segunda lua cheia. Isso aí sempre vai dar entre o dia 2 e dia 8 de novembro. Entendi. Tá? Terça-feira, tipo, tem esse negócio que aqui no Brasil é domingo que todo mundo pode ir. Tem essa história de que no passado pode ter sido um elitismo deles escolherem terça-feira, porque tipo, o cara que precisava trabalhar no dia não conseguiria votar, né? Então tem esse fator histórico. Uhum. Mas acaba sendo terça-feira, depois do primeiro domingo de novembro, que vai ser agora dia 5 de novembro, a próxima terça-feira agora. O que acontece? Esse é o dia do voto ou da contagem? A terça-feira é quando todo mundo vai votar presencialmente. Tá. Tem pessoas que votam pelo correio antes. Então elas podem enviar. Sim. Quando esses votos por correio vão ser contabilizados? Depende do estado também. Então, por exemplo, quando teve a pandemia, vários estados, inclusive alguns que antes nem tinham voto por correio, permitiram, e muitos deles começaram a contagem de votos por correio antes do dia da eleição. Inclusive alguns já começaram, tá? Provavelmente não vou saber o nome deles, mas varia de cada um, de estado para estado. Então, vários que permitem voto pelo correio já vão contabilizando antes, mas aí quem vota presencialmente vai na terça. E aí, quando que sai esse resultado? Que aí é a coisa mais louca do mundo. Não existe nenhum órgão oficial, tipo assim, da Casa Branca, do governo federal americano, que fala qual presidente ganhou. Não, seria tipo a justiça eleitoral aqui do Brasil, né? Não existe isso lá. O que acontece é o seguinte... Que loucura. Então, cada estado vai falar, aqui o cara X ganhou, pessoa Y ganhou. Uhum. Quem contabiliza isso é a imprensa, tá? Então, você tem... Mentira. É a imprensa. Então, agora me fugiu o nome. Se você pesquisar aí no seu PC, que você não tá compartilhando a tela, qual que é a agência de imprensa? É uma famosíssima. Tipo, o pessoal da Globo aqui, da CNN, todo mundo... Porque são 3 principais agências de imprensa que fazem isso, tá? A maior delas, que agora me fugiu o nome, o que eles fazem? Eles chamam, no dia da votação, milhares de repórteres, sei lá, 3 mil, 4 mil repórteres, colocam em praticamente cada condado dos Estados Unidos e o cara fica lá acompanhando a votação, entendeu? Então, Associated Press? Isso, Associated Press, que é a que faz isso há, sei lá, séculos. Que daí até rola aqueles vídeos, né, que o cara tá realmente contando, mostrando o voto. A Associated Press, ela é quase que é uma empresa privada, mas é meio misturado com ONG, né? Porque vários veículos de imprensa estão interessados nesse resultado. Uhum. Eles mandam milhares de repórteres para vários condados e ficam acompanhando a votação. Aí o que acontece? Como eu disse, não existe um cara na Casa Branca, um funcionário público, que vai contar isso, falar que votou. Cada estado vai definir e vai falar em uma data diferente. Um estado pode demorar um dia para contar os votos e outro estado, que vai usar um outro sistema de votação, pode demorar 3 semanas, entendeu? Uhum. Então, a imprensa que acompanha isso, os órgãos de imprensa vão acompanhando. Pode tirar a tela. Pode tirar, beleza. Então, e aí, conforme a imprensa vai contando, eles vão chegando num nível de certeza, eles vão e divulgam na notícia, entendeu? A CNN. Tanto é que, por exemplo, normalmente você tem horários diferentes. Tipo assim, uma emissora de televisão vai divulgar às 6 da tarde, outra vai divulgar às 8. Outra... Cara, que loucura. E aí tem eleições que você chega nesse resultado depois de um dia, às vezes depois de 3, 4 dias. Depende do método de votação.
principalmente dos swing states. Uhum. Tanto que, por exemplo, a eleição do Bush filho e do Al Gore, eu acho que é... Não sei se é do Al Gore mesmo, mas que foi a dos anos 2000, que teve toda uma polêmica que na Flórida, por exemplo, a imprensa tinha entendido que daria um resultado, mas aí a eleição avançou e deu outro, entendeu? Porque eles pegam demograficamente quais são... Ó, eles falam, cara, vai demorar mais, sei lá, uma semana, mas tem 99% de certeza que já deu. Então eles vão lá e já divulgam, entendeu? Mas já aconteceram os anos 2000 lá, essa eleição foi a mais sintomática, a mais clássica de quando aconteceu isso e foi trocando. Por exemplo, quando teve agora 2020 Trump e Biden, se fosse pegar na vírgula, quando os veículos de imprensa noticiaram que o Biden tinha ganhado, se 100% dos votos que não tinham sido apurados tivessem ido para o Trump, hipoteticamente, eles teriam que mudar de posição de novo e falar, ó, erramos. Só que assim, a demografia... chance, né? Porque você vai ter votos que faltam ser apurados em um lugar que é todo mundo democrata, ou então, tipo, a demografia ele fala, cara, é 99,999% de certeza, então já vamos noticiar. Mas assim, não tem um órgão centralizado que faz isso. Então, cada estado, de acordo com o tempo do seu método de contagem de votos, que tem marcas de urna diferentes, formas de contagem diferentes, cada estado vai levantar a mão em algum momento e falar, ó, aqui quem ganhou foi tal pessoa, e a imprensa, principalmente a Associated Press, provavelmente, assim, vou chutar aqui, mas provavelmente a Globo, SBT, o pessoal todo aqui no Brasil usa a Associated Press, tá? Provavelmente. A imprensa vai pegar e vai contar esses estados que levantaram a mão e falam quem ganharam e vai divulgar, ou vai divulgar antes de acordo com o que já foi contabilizado e fazendo a estatística, entendeu? Dito isso, que dia? Não tem como saber. Pode ser um dia depois, pode ser 2, Não, mas 3 que dias dia depois. que a gente vai saber isso daí? Tipo... Não tem como saber, porque depende de como os votos forem andando. Então, provavelmente, no mesmo dia à noite ou no dia seguinte, a gente já vai ter o resultado. Tipo, ou na terça-feira. Na terça-noite, ou então na quarta-feira, provavelmente, mas Entendi. não tem como cravar. Às vezes porque às vezes vai demorar mais dias, entendeu? Até a imprensa ter essa certeza. Os swing states aqui são... Aqui a gente tem Nevada, Arizona, Wisconsin, Michigan, Pensilvânia, Carolina do Norte e Geórgia, tá? E aí a gente tem, igual eu falei, tem demografias diferentes, né? Então, aqui, ó, Pensilvânia, por exemplo, o Trump tá liderando aqui nas apostas. Provavelmente quem ganhar a Pensilvânia vai ganhar a eleição, tá? Porque pela demografia da Pensilvânia e quem aquele eleitorado representa, é muito difícil que tipo assim, primeiro que são muitos votos, que são muitos delegados, é muito difícil que você não tenha outras demografias parecidas, né? Então, essa região aqui, ó, de cima, é o chamado Cinturão da Ferrugem, que tem uma demografia relativamente parecida, que são principalmente brancos, em algumas partes ali mais interioranas, mas também com algumas áreas urbanas, e que sofreram muito com a desindustrialização. Detroit fica nessa área, né? O auge da industrialização de Detroit foi anos 50, entendeu? Então, são gerações ali que provavelmente o pai dele trabalhou na indústria, talvez seja ele um cara mais de 50 anos que também trabalhou na indústria, e que está há 50, 70 anos vendo essa indústria decaindo. Para qual país que essa indústria está indo? Para a China, né? Então, para esse cara que ele sabe que na região dele, o avô dele foi mais rico que o pai dele foi mais rico do que ele, e o emprego dele foi pra China, o Make America Great Again, ele fala, cara, isso aqui tem que ser grande de novo, entendeu? Então, assim, é esse tipo de eleitorado que, inclusive, garantiu muito a vitória do Trump contra a Hillary Clinton, porque ressoa perfeitamente para essa demografia, esse slogan, entendeu? A ideia do Trump e a rivalidade contra a China, a volta de emprego industrial, tudo isso. Porém, a gente também tem algumas outras questões interessantes ali. O Biden, por exemplo, ele é um cara, assim, do lado do Partido Democrata, como que eles pegam esse eleitorado? Como eles são de esquerda, é aquela ideia mais de sindicalismo, dos operários, da indústria. O Biden, ele é meio fanboy do Franklin Delano Roosevelt, do New Deal e tudo mais, da crise de 29. Então, são essa disputa de narrativas para esse eleitorado específico. A Kamala Harris, talvez ela tenha menos apelo entre esse eleitorado do que o Joe Biden, que tem uma história mais de sindicalista, tinha. Então, esse é um campo de muita disputa, muita incógnita entre o Trump e a Kamala Harris, entendeu? Porque esse eleitorado saiu do Partido Democrata, votou no Trump contra a Hillary e depois votou no Biden contra o Trump, entendeu? Então é uma disputa muito grande. E a gente tem também outras questões aqui. Pensilvânia, por exemplo, é um estado que tem uma população judaica muito grande.
E Michigan é um estado que tem uma população árabe, muçulmana muito grande. O que tende a afetar isso também? Guerra no Oriente Médio, entre Israel e o eixo da resistência ali de Irã, Houthis, Hamas, etc. Tem uma tabela legal aqui, aqui ó, demografia. Aqui a gente vê, baseado na Boca de Urna de 2020, qual é a demografia que vota em cada um dos partidos. Ah, legal. Assim, o principal recorte, que vai ser maior do que todos esses aí, e que não está aparecendo aqui, é entre área rural e área urbana. Tá? Esse daí é o principal recorte. Área rural, majoritariamente, vota nos republicanos, que são a direita, né? E área urbana, majoritariamente, vota nos democratas. Esse é o principal recorte de todos, não está aparecendo aqui. Tanto que se a gente for, por exemplo, para o Texas, a capital do Texas, lá, Austin, vai ser majoritariamente democrata, cidades grandes lá, entendeu? Só que é um estado que ele tem uma área rural maior. Então, esse é o principal recorte, tá? Urbano e rural. Agora, tem outros recortes, né? Por exemplo, tem um leve recorte de homens votando mais nos republicanos e mulheres mais nos democratas. Idade, né? Pessoas mais novas votando nos democratas e pessoas mais velhas nos republicanos. Etnia, brancos votando mais nos republicanos, outras etnias mais nos democratas. Religião, os protestantes e outros cristãos, né, evangélicos, neopentecostais, votando nos republicanos, e minorias religiosas, né, judeus, católicos e outras religiões, nos democratas. Por renda, é um recorte mais difícil de se falar, porque isso vai variando pelas faixas, né? Então, percebo ali que uma galera mais pobre vota mais nos democratas, aí ganhou mais dinheiro, vai para os republicanos, ganhou mais dinheiro, divide. E eu arrisco dizer que se fosse para acima disso, iria mais democrata, tá? Eu não tenho certeza, mas, por exemplo, os estados que mais têm bilionários, Nova York, Califórnia, são democratas, então arrisco dizer que a galera mais rica, assim, inclusive bilionários do Vale do Silício, de Wall Street, Larry Fink, CEO da BlackRock, Warren Buffett, Mark Zuckerberg, são a galera democrata. Jeff Bezos também. E estado civil, né? Pessoal mais casado, mais de família, republicano, pessoal mais solteiro, democrata. Aí entra as questões interessantes. Percebam que ali em outras religiões vai entrar muçulmanos, tá? E judeus, eles, tanto muçulmanos quanto judeus, são majoritariamente votos dos democratas, que são minorias religiosas. Guerra no Oriente Médio, por exemplo. Quanto mais escalar essa guerra, pior é para Kamala Harris, entendeu? Antes das eleições. Porque, no momento, a Kamala Harris e até a gestão do próprio Joe Biden, apesar dos Estados Unidos eles terem um alinhamento de Estado com Israel, né? Então isso favoreceria ganhar o voto dos judeus. Você tem um voto principalmente de pessoas mais jovens ou então de muçulmanos que também estão interessados nessa guerra e que compram mais a ideia da causa palestina. Então a Kamala Harris ela tem tentado se manter em cima do muro na medida do possível, por mais que exista um alinhamento quase automático de boa parte do aparato de Estado com Israel. Nesse discurso dá para ter meandros. Então, quanto mais a guerra escala, mais você força ela tomar uma posição. Você ter declarações mais fortes, ter mais apoio declarado, escalar o apoio militar. E aí, isso é ruim para Kamala Harris, porque ela vai acabar perdendo ou os votos dos muçulmanos de Michigan ou dos judeus da Pensilvânia, principalmente. Caramba, entendeu? Que loucura. Então, essa é uma questão que pega ali quando a gente fala de geopolítica. E aí o outro que eu frisaria quando a gente fala de geopolítica é a questão da China, né? Mas isso aí não tem uma grande coisa para acontecer, que pode acontecer a qualquer momento, já vem mais de alguns anos, né? Que essa disputa pelo pessoal do cinturão da ferrugem. Pessoal, foi um prazerzaço estar com vocês nessa análise que vocês acabaram de investir e a gente pode estar mais próximo ainda. Eu criei um canal no WhatsApp em que todos os dias eu mando uma análise sobre o que está acontecendo dentro do mercado cripto, as criptos que eu estou investindo e os principais insights do meu time em relação a esse mercado. Se você quiser acessar meu grupo no WhatsApp, ele é 100% gratuito e o link está aqui na descrição.